Olá amigos, Edmar de Moraes em mais um vídeo para vocês. Antes de eu iniciar, eu peço que todos que sejam inscritos no canal, todos, toquem o sininho de notificações. Nós temos uma comunidade no canal muito rica de informações, muito rica, e com réplicas de outros canais, com vídeos muito interessantes, muito informativo para a construção de uma ideia política e a realidade que nós estamos vivendo. Tá certo? Então, se você é inscrito no canal Edmar de Moraes, não se esqueça, toque o sininho de notificações. E se puder, auxiliar o canal compartilhando os vídeos para que a nossa ideia, a nossa forma de pensar atinja o maior número de pessoas, eu agradeço desde já, tá bom? Hoje eu quero falar de um assunto que vem sido muito comentado, principalmente por grandes canais que tem como âncora, vamos dizer assim, intelectuais, filósofos, teólogos, antropólogos, pedagogos, historiadores, sei lá, todo tipo de pessoas intelectuais que merecem todo o respeito, mas que tecem duras críticas do meu ponto de vista, principalmente ao PT, que evidentemente, todo mundo sabe, que é o partido que eu tenho maior admiração, né? E dos outros eu admiro todos os partidos com ideologia socialista progressista. Dito isso, não vou mencionar nomes, mas acho que estão fazendo um pequeno desserviço à população brasileira. Eu vou ler aqui um pequeno trecho de uma matéria que vai falar sobre essa questão, porque nós estamos vivendo um momento atípico no Brasil em termos de política, em termos de administração, em termos de exceção, né? A Constituição não está sendo cumprida como deveria ser cumprida, e os políticos, desde do poder executivo ao poder judiciário, que é um sistema político, na verdade, o que não deveria ser. O judiciário deveria estar fora da política e ser isento, pelo menos dentro do judiciário, das suas opiniões particulares, né? Eles não têm que ter opinião, eles têm que ter decisão, né? E têm que ser isentos. Mas como não é assim, não vai mudar, então não sou eu que vou fazer mudança, também não vou meter o pau. É o sistema brasileiro que acabou chegando neste ponto, aonde os maiores prejudicados por tudo isso não são os entreveros entre eles, os crimes supostamente cometidos por eles, verdadeiros ou falsos. Não é nada disso que interessa. Não interessa se Maria mandou matar João, se João mandou matar Maria, porque no nosso dia a dia acontece isso corriqueiramente na vida comum das pessoas, nos bairros, nas vilas, nas cidades, nos grandes centros, em todos os lugares, em grandes shoppings, desde a favela até a mansão, né? Então, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Não é ficar aqui querendo dar razão ou omitindo as informações. É não prejulgar. Informar sem prejulgar. Achar que isto vai mudar a política, vai mudar o comportamento do brasileiro que está envolvido
diretamente com os três poderes e aqueles que o seguem, ou que criminalizam, ou que parabenizam, não vai mudar nada. Nós estamos numa fase de transição, uma transição muito importante. Eu vejo pessoas extremamente intelectuais, uma capacidade gigantesca, um conhecimento e um cabedal, uma bagagem, sabe, invejável, vamos dizer assim, em todas as áreas. Só que ao invés de eles estarem agora tentando transformar o Brasil, politizar o Brasil, eles querem que este trabalho de politização seja feita pelos partidos. Ou seja, principalmente o mais atacado por ter cometido o erro de não politizar a população tem sido o PT. Veja bem, eu discordo em todos esses argumentos. Eu, particularmente, sou eu que estou falando. Eu discordo. Porque quando você tem uma politização feita por algum partido político ou por uma ideologia, você tende a não politizar e sim ideologizar a pessoa, as pessoas. Trazer a sua ideologia e convencer aos outros que você está certo. E não é assim que funciona. Cada um tem que escolher a ideologia que quer. Tem que analisar a ideologia que lhe satisfaz, que lhe mostra a realidade que ele quer enxergar. Antigamente nós tínhamos organização social e política, né, que mostrava como era o sistema político. Tínhamos educação moral e cívica que nos dava o patriotismo. Então, não é o PT que tem que ideologizar. Não é o PSL que tem que trazer a ideologia. Não é o PMDB, o PSDB, o PL, o DEM, o PCdoB, o PSOL. Não são eles que têm a obrigação de trazer, ideologizar, politizar, não ideologizar, politizar, porque eles vão fazer uma politização ideologizada. Ou seja, como diz no bom português, vão puxar a sardinha para o seu lado. Aí, se tivermos, por exemplo, o PT fazendo, educando, politizando as pessoas, teremos um maior número de pessoas que serão progressistas, serão socialistas. E nem sempre as coisas são assim. Então, vamos colocar os pingos nos is? Cabe, eu fiz aqui uma pequena listinha, vou ler para não fugir aqui o meu coisa. Cabe a quem politizar, mas não agora. Você não vai aprender a se defender da guerra pós-guerra. Você não vai aprender a se defender da epidemia contra o Covid pós-Covid, que vai demorar muito tempo para passar. Você está agora trabalhando a Covid. E o ensinamento está vindo. O aprendizado está vindo. Futuramente, as pessoas já saberão o que fazer numa nova pandemia tão agressiva quanto essa, né? Bom, deixa isso para lá. Mas eu acho assim, toda entidade de ensino, todo sistema de ensino tem em seus quadros, e hoje no YouTube e nas mídias sociais, nós temos as pessoas que efetivamente deveriam ser responsáveis pela politização das pessoas. São eles os filósofos, os antropólogos, os pedagogos, os historiadores, e ensinar qual o valor, qual a responsabilidade e
qual a garantia que a Constituição de uma nação tem sobre nossas vidas e por que ela deve ser respeitada em todos os seus itens. Este trabalho de politização cabe exatamente não aos políticos, e sim àqueles que têm o conhecimento e não podem de maneira nenhuma politizar com ideologia. A ideologia eu tenho que optar. Eu tenho que ser politizado para poder discernir qual a política que eu quero. Tá? Então, este é um assunto muito importante. Precisamos aprender. Aprender de fato que a politização, que até hoje não aconteceu no Brasil, é porque a classe política no geral, eu não estou falando de nenhum partido e de nenhuma ideologia, eu estou falando generalizada sobre os três poderes. Por que eu estou falando isso? Porque a classe política, os três poderes, executivo, legislativo e executivo, tem como vício colocar as suas ideias como se fossem as verdades absolutas e tiram do indivíduo a oportunidade de escolher que lado ele vai seguir, desde que respeite a Constituição, a Carta Magna, o nome já diz Magna da nação. Então, esta não é um trabalho para políticos, porque cada um dos políticos vai puxar a lenha, a sardinha, para o seu braseiro e vão enganar o povo. E eles não fazendo isso, deixando o povo ignorante político, eles manobram o povo como querem, porque promessas, né, é fácil de fazer. O difícil é cumpri-las, né? Difícil é cumpri-las, porque prometer é fácil, abrir a boca é fácil, falar besteiras é fácil, acusar é mais fácil ainda, provar o que acusa é que é o difícil. Cabe, todo mundo deve saber disso, que o ônus da prova é de quem acusa, não de quem comete o crime. Quem é acusado, ele tem que sentar e esperar, ele não tem que correr atrás de fazer vingança. O ônus da prova tem que ser trazido por quem está fazendo a acusação. Então, por isso que eu acho totalmente inócuo e irrelevante para o povo brasileiro essas discussões sobre o comportamento do atual governo e aqueles que participam dele. Este é meu ponto de vista. Voltando à politização, eu acho que cabe sim aos profissionais intelectuais, os conhecedores da história, da filosofia, da antropologia, da pedagogia, trazerem essa informação. Em qual ambiente? No ambiente escolar. Qual ambiente escolar? A partir do ensino médio. Porque enquanto você está fazendo o curso, eu falo diferente, o primário, né? Eu penso diferente. Quando você está fazendo a sua formação primária, o seu beabá, não é hora de incutir ideias de organização social e política e educação moral e cívica. Mas a partir do momento que você tem mais de 12 anos, 13 anos, que você já está entrando na pré-adolescência, aí você já precisa conhecer a Constituição e conhecer todos os vieses da política, todas as ideologias, para que você opte por aquela que te agrada, mas conhecendo. E a obrigação de fazer isso são exatamente desses intelectuais que, ao invés de ficarem aí culpando partido A, B, C ou D, deveriam se colocar na posição de orientadores, e ainda mais hoje que nós temos a mídia. Tá? Então, parar de nhenhenhé e politizar efetivamente, trazer para si aqueles que precisam ser politizados. Dizendo isso,
eu quero mostrar para os senhores que no dia 25/3 de 2019, teve uma matéria de um site chamado Ponte, que eu encontrei muito interessante, que mostra que 28,2% da população não tem acesso à educação. E um texto feito por Edu Carvalho e Adriana Barsotti, do projeto Colabora. E eu achei muito inteligente. E eu vou só ler aqui uma pequena coisa, porque o tema é muito grande, vai demorar muito tempo e eu não quero. Neste grupo estão analfabetos, desses 28,2% de pessoas que não têm acesso à educação, né? Não têm acesso à educação, estão analfabetos, crianças de 6 a 14 anos, que não frequentaram a escola, e pessoas de 15 anos ou mais não têm o fundamental completo. Aí o texto é muito grande, mas eu vou dizer o que eu quero dizer, é curto. 28,2% do povo brasileiro, o que corresponde a quase o eleitorado, quase 30% da população do Brasil, quase 60 milhões de pessoas, o eleitorado de Bolsonaro tem mais ou menos esse número de pessoas. Tá? Estas pessoas que eu estou falando, que eu quero que essas pessoas sejam atendidas, assistidas pelo Estado e pelo povo brasileiro, essas 28,2% de pessoas são os brasileiros que não têm direitos. Sem direitos, a mãe de um jovem negro não tem direito, que não teve direito à vida. Sem direitos, família não tem computador nem celular conectado. Sem direitos, como vivem os brasileiros em casas sem banheiro. São pessoas que não têm direitos. 28,2% das pessoas não têm família. A mãe é negra, teve um filho solteira, não tem acesso aos recursos, é mãe de um negro hoje hostilizado neste país, principalmente por este momento específico que estamos vivendo. 28,2% não tem acesso a computador nem a celular. 28,2% não tem acesso em casa com banheiro. 28,2% não tem acesso à Bolsa Família e nem à aposentadoria. E 28,2% não tem acesso à água potável, a esgoto e nem coleta de lixo. Entendeu? Veja bem como é interessante. Veja bem como é interessante a situação do brasileiro, né? Tudo se faz, né? Tudo se faz. Se fala, se comenta, mas não se comenta a realidade do povo brasileiro, das pessoas que vivem nesse país. Lembrando que desses 28,2% que são excluídos, 28,2% de 210 milhões de habitantes. Veja quanta gente que está excluída. Não tem conhecimento, não tem direitos, não sabe ler, escrever, estão à mercê do mundo, vivendo graças ao poder de Deus ou de algumas pessoas generosas. Tá? Eu não vou ler o texto porque é muito grande, mas tem uma tabelinha, não sei se é nesse texto ou é num outro que eu assisti, que eu li, que eu estudei, entendeu? Deixa eu ver aqui. Somente 32,7% das crianças na faixa de 0 a 3 anos frequentam creche. Somente 32,7% tem creches, aquele ensino pré-educacional, né?
Deixa eu ver aqui. A educação prevê que o número chegue a 50% até 2024, que não vai chegar com essa política que nós estamos vivendo, né? E nós temos outros temas que a gente pode considerar relevantes, né? Relevantes, muito importantes, né? Eu vou ler aqui para vocês aqui, ó. Um minutinho só. Olha, no Brasil, a proporção de pessoas de 25 anos ou mais de idade que finalizaram a educação básica obrigatória, ou seja, concluíram no mínimo o ensino médio, passou de 47,4% das pessoas para 48,8% em 2019. Tá certo? Então, nós temos um número muito pequeno de pessoas escolarizadas com conhecimento. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 8,31% dos brasileiros possuem o curso superior completo. A unidade federativa com maior índice é o Distrito Federal, que tem 17,49% da população com nível superior, seguido por São Paulo com 11,67% e 10,91% da população brasileira com ensino superior. O resto do país está a Deus dará. Você soma aqui 21 com 17, dá 38, 39% das pessoas que têm educação a nível superior, mestrado, doutorado ou graduação superior, chega a 38% e está centralizada em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. E o resto do país? Então, nós precisamos politizar, mas esta politização não pode ser feita de maneira nenhuma por partidos políticos, porque nós temos que ter o direito de escolher a ideologia que mais nos agrada. Se levarmos em conta, como eu disse aqui, orientar que devemos respeitar a Constituição, é um item que eu marquei aqui, respeitar a Constituição, tá certo? E que devemos começar a mostrar o que é a Constituição a partir do ensino médio, nós saberemos que vivemos num país onde nunca houve comunismo. Que a nossa Constituição ela é 80% capitalista. O que é capitalista? O livre direito de fazer o que quiser com seu dinheiro. Ou você monta uma empresa, ou você simplesmente investe no mercado de capitais. Ou você esconde debaixo do colchão, ou você espera ele perder o valor, ou você aplica fora do Brasil. Essa Constituição brasileira lhe dá esse direito. Portanto, é uma Constituição capitalista. Porém, ela tem um viés que obriga que o Estado cuide do seu povo. Que o Estado dê ao povo brasileiro direito à saúde, à educação, ao trabalho. E o índice de trabalho que mede, veja bem, não é o valor do PIB, não é o valor dos recursos da nação, não é o valor disso que mede se um governo vai bem ou vai mal. O que mede se uma ideologia política vai bem é o número de empregados formais com renda mínima. É isto que mede e que está no artigo 170 da Constituição. Então, é este o tema que eu quero trazer. Politização é uma obrigação de quem? Jamais pode ser do partido político, e sim
dos intelectuais, que ficam se degladiando para mostrar quem é mais intelectual do que o outro, e não trazem conhecimento, denigrem a imagem de político A, B, C ou D por não concordar com a ideia. Político é uma classe à parte da sociedade. Eles têm os próprios interesses e eles tentam tentam casar as suas ideologias, as suas próprias necessidades e as necessidades do povo. Aquele que só pensa em suas necessidades e abandona o povo, provavelmente não é um bom político. Não é um bom político. Agora, são esses intelectuais que não vêm agora mais, não aparecem aqui para educar, para politizar e mostrar que existem várias ramificações da política e de ideologias que você pode ou não optar. E não ficar querendo cooptar as pessoas para levar para o seu lado. Cada um que vá para o lado que quiser, pois nós vivemos, entre aspas, num país democrático. E cada um escolhe para que time torce. Isso não quer dizer que devemos ser inimigo de uma pessoa que preza por outro time de futebol, por outra religião ou por outra coisa. Devemos todos estar unidos no desenvolvimento e no crescimento e na melhoria da capacidade de interpretação e de escolha dos nossos descendentes. Cabe a nós levarmos essas pessoas, essas crianças, em rumo do conhecimento. E cabe a esses intelectuais dar o conhecimento. E cabe ao aprendiz escolher o caminho que quer tomar. Não é com punição, não é com surras na rua, não é com metralhadoras. É com livros e educação. Educação vem de berço. Cultura vem de profissionais, como eu escrevi aqui. Este é meu recado para hoje. Quem deve politizar o povo brasileiro? A Constituição diz quem deve politizar, mas politizar de maneira isenta. Então, partidos políticos não podem estar envolvidos na politização. Combinado? Cada um siga a sua ideologia conforme o seu entendimento. Mas para isso, ele precisa ter o entendimento. É isso, pessoal. Acionem o sininho. Temos postagens na comunidade que são muito mais interessantes do que vocês podem imaginar. Temos a colaboração do nosso sacerdote, teólogo e filósofo Sérgio Neres. Eu estou postando lá os seus pensamentos politizados, culturais, intelectuais. Ele é um homem sensato, né? Então, vamos procurar, toquem no sininho para receber as postagens, porque são importantes. E não só postagens de coisas que eu escrevo, que Sérgio escreve, mas existem postagens quando o indivíduo que faz um vídeo, e este vídeo merece ser ouvido por todos, eu posto na comunidade para que vocês participem, porque ele está falando coisas boas. Quando é bobagem, passa batido, mas quando é interessante, está lá na comunidade. Temos já mais de 30 postagens lá, e as pessoas, o nível de visualização é ínfimo, 4, 5, até 10 no máximo. E comentários, um ou outro, tá bom? Então eu peço que toquem o sininho e acompanhem a comunidade. Você não precisa ficar olhando para esta cara de bobo que eu tenho, mas vá lá ler que existem textos muito inteligentes escritos por pessoas igualmente inteligentes. Um grande abraço, um ótimo domingo, um excelente final de semana, um excelente feriado,
um 7 de setembro que seja de reflexão e não de comemoração, porque não temos nada a comemorar. Nós deveríamos estender um manto preto nas ruas onde haveriam desfiles em homenagem aos mais de 125 mil mortos pelo Covid-19 e pela forma que as pessoas não politizadas e sim interessadas vêm tratando a pandemia. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Fiquem bem. Tchau, pessoal.